permitir. Daniel, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. A reunião é sua, o estudo é seu, a condução é toda sua, até às 8h35. Depois você me devolve, por favor. Tá certo, Celinha. Boa noite para todos. Nossa gratidão, né? Sempre aí junto a Celinha, ao Pedro Arthur, pelo convite para a gente estar aqui junto a vocês, né? Todos nós aprendendo, porque estudar o Livro dos Espíritos é algo que é libertador, né? Então, a gente já deve agradecer de antemão a Deus a oportunidade de nós conhecermos a doutrina espírita, de termos essa oportunidade. E o estudo, quando estamos em grupo, ele é muito fecundo, porque nós vamos passar a nossa existência inteira estudando a codificação, as obras subsidiárias, mas estaremos sempre, sempre aprendendo, porque é muito grandiosa, é muito ampla, é muito profunda, e quando nós estamos em grupo, a gente vai sempre descobrindo alguma coisa que a gente não percebeu em estudos anteriores. Então, eu já agradeço a acolhida de todos vocês, as boas vibrações que a gente percebe, né, no grupo que está aqui, e conto com vocês também, tá? Me ajudem, porque nós todos vamos aprendendo juntos, tá bom? E como o Pedro me passou, né, o grupo está na parte que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje, dentro do tema, vai adentrar nessa particularidade, que é a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, né? Então, vai ser uma parte do estudo em que Kardec vai trazer questionamentos envolvendo os fenômenos da natureza. E acho muito interessante, né, porque nós tivemos ontem, né, um grande fenômeno da natureza, aí ainda está acontecendo, mas diminuiu de grau, né, na sua força, que é o Milton, né, aquele grande furacão que está aí assolando os Estados Unidos, ali na Flórida e tal, e bem de acordo com o que a gente vai estudar um pouquinho aqui hoje, né, para a gente ter essa compreensão que os espíritos nos trazem, e é algo muito importante porque a gente começa a ter um olhar sobre os fenômenos da natureza, não só no ponto de vista material. A gente vai ter essa compreensão de como se exerce esse fenômeno da natureza, né? Como os espíritos atuam, né? Como através de instrumentos do Criador, instrumentos de Deus. Então, é muito interessante esta parte, e a gente vai tentar aqui, né, de forma humilde, irmos discutindo, trazendo elucidações, reflexões em torno do tema. E aí a gente vai começar trazendo as perguntas e as respostas e vamos refletindo, né, gradualmente, num grupo de estudo que estamos. Então, na 536, Kardec vai perguntar aos espíritos o seguinte: são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Então, ele pergunta dentro de duas opções. Os fenômenos, né, esses grandes fenômenos, são casuais? Acontecem, né, sem ter uma causa definida, uma razão, um sentido, ou eles têm todos um fim providencial, têm um objetivo? Então, os espíritos vão responder: tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, com essa resposta, eles deixam claro que, em a criação, tudo, nada passa sem a permissão de Deus. Nada. Tudo vai passar pela permissão de Deus. E mais, sempre, porque Deus
é a inteligência suprema, então sempre haverá uma razão de ser, porque senão Deus seria irracional. Então, ele é a inteligência suprema, né? A perfeição absoluta. Então, há sempre razão em tudo que acontece, porque tudo passa pela permissão de Deus. Então, essa é a grande é o que a gente tem que ter em mente em relação a tudo que nos ocorre. Está, no caso aqui, os fenômenos, né, estão plenamente dentro das leis divinas. Então, a gente começa a observar esses grandes fenômenos, né? Podem ser furacões, enchentes, tempestades, né? Abalos sísmicos, o tsunami, né? Que nós vivenciamos aí há 2 décadas atrás, né? Então, são várias questões de grande porte que há, sim, uma razão de ser, há um porquê. É lógico, a gente vai, durante o estudo, vai destrinchar mais, vai ter a questão de buscar uma harmonia geológica, uma harmonia na questão climática, em várias questões, mas também a ação do homem. Então, é tudo misto, porque tudo está regido pelas leis divinas, né? E aí, olha, gente, eu vou fazendo, mas vocês fiquem à vontade para interromper, tá? Fiquem muito à vontade. Na letra A, ele vai desdobrar no seguinte, ó. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Olha que interessante. Então, vem um furacão, vem um tsunami. O objetivo sempre será atingir o homem por um motivo, né? Atingir aquela população, aquela civilização, aquela coletividade, aquela comunidade, aquelas pessoas que às vezes perdem a vida física, né? Ou sofrem acidentes grandiosos nessas tormentas, nesses fenômenos. Então, nesses casos, eles objetivam ao homem? Então, essa é uma dúvida interessante, né? E os espíritos vão responder. Às vezes, tem como imediata razão de ser o homem. Às vezes, né? A gente vai falar um pouquinho aqui disso. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, eu não sou estudante de geologia, de questão de variação climática, de estudo das eras, né? Eras glaciais, as diversas eras que a humanidade, o planeta já passou, né? Mas a gente estuda um pouquinho, né, no nosso básico aí, da nossa aprendizado escolar, a gente vê que o planeta Terra passou por várias eras, né? Vários ajustes, camadas geológicas, trincas, que eles chamam de locamento de placas, né? A questão da era glacial, teve também a era anterior, que era um calor insuportável, os vulcões. Então, a Terra em si, fisicamente falando, em todos os tempos, teve a questão das variações, dos grandes fenômenos que vão ajustando ou reajustando o planeta, visando esse que ele fala, o restabelecimento de equilíbrio, harmonia de forças físicas da natureza, né? Então, na maior parte das vezes, isso é natural, faz parte do processo. Mas ele deixa também claro, no início da resposta, que às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Porque, como eu falei no início, temos determinadas questões que nós somos agentes diretos e causadores de algo que, posteriormente, poderemos sofrer e sofremos efeitos, né? E isso também diz respeito não só à nossa questão do nosso proceder para conosco mesmo, também envolve o exterior, envolve aonde nós vivemos, o planeta que nós vivemos. Então, aí, dentro das leis divinas, tudo se ajusta. Há uma necessidade de equilíbrio? Sim. Há uma necessidade de reharmonizar? Sim. Mas também há uma necessidade de que eu, como homem, causador de determinadas questões que vão interferir, por exemplo, no clima, eu, às vezes, vou ter o retorno de vivenciar aquilo ali? Pode. E isso acontece muito, né?
Porque tudo se encaixa, tudo se harmoniza e tudo é aproveitado nas leis divinas que são perfeitas. Então, eles deixam claro na resposta que sim, algumas vezes a razão de ser o homem. Nós lembramos do tsunami, né, que teve em 2004, lá na Indonésia, né? Aliás, atingiu a Indonésia, Tailândia, acho que parte da Índia, mas o principal foi aquele da Indonésia, né? Que foram muitos que desencarnaram, e ali foi explicada a questão que houve um deslocamento de placa tectônica ali embaixo, né, do Oceano Índico. E isso, com certeza, enquadra-se nessa questão que os espíritos respondem aqui, restabelecimento de equilíbrios, ajustes. Então, essas placas têm um motivo delas se deslocarem para acomodação aí em relação ao planeta. E, decorrente disso, houve o tsunami, mas vamos trazer para o homem agora, né? Se a gente for ler a obra do Transição Planetária, né, lá do Manuel Filomeno de Miranda, é citado que naquele grupo ali reuniu-se, tinham muitas pessoas com necessidade de resgates, né, principalmente na questão do abuso da área sexual, essas questões, que estavam naquele mesmo ambiente. Não vamos falar que todo mundo não, tá, gente? Mas muitos estavam, isso é relatado. Então, houve o que aí? Uma junção, né? Dentro das leis e da harmonia, era necessário aquele ajuste de placa tectônica, aquele tsunami, mas também houve algum resgate de parte de algumas pessoas, né, que estavam naquele local. Então, a gente vê que tudo se encaixa, tudo tem uma perfeição das leis divinas que a gente não consegue enxergar de imediato. Mas, com o estudo, com o aprofundamento, né, com o entendimento que é gradual, a gente começa a comprovar isso tudo que os espíritos estão trazendo aqui para a gente, né? Aí, na letra B, Kardec ainda vai destrinchar mais a pergunta. Ele vai perguntar assim, ó, concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, disto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir, né? Então, Kardec está perguntando, ele está afirmando, né? Sabemos que Deus, a vontade de Deus é a causa primeira de tudo, né? Tudo se inicia em Deus e na sua vontade, né? E na sua inteligência, mas ele pergunta: os espíritos podem exercer ação sobre a matéria? Eles podem ser esses agentes práticos, vamos dizer assim, né, que vão ser os responsáveis por acionar ali a questão dos fenômenos, eles podem ser os agentes da vontade de Deus? E ele pergunta que, dentre eles, não exercerão certa influência, podendo exercer certa influência sobre os elementos para agitar o mar, acalmar as tempestades, dirigir a questão da direção daquele fenômeno, por exemplo, um furacão, um tsunami, seja o que for. É isso que ele está perguntando. Eles podem ser o instrumento dessa vontade de Deus, em vez de Deus agir diretamente, ele ter instrumentos nos próprios espíritos que fariam isso? Deram para compreender, né? Aí os espíritos vão responder, ó, mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, Deus é o Criador e ele é responsável pela criação. Quando falamos na criação, engloba-se nós, espíritos, né? E tudo que há no universo, né? E aí, na questão física, na questão dos fenômenos que
representam as variações em todos os aspectos da natureza, ele deixa claro, Deus não vai agir diretamente sobre a matéria, ele vai, sim, se utilizar de agentes, espíritos, que vão estar dedicados a essas ações. E ele deixa claro, nos mais variados graus da escala dos mundos. Nenhum dos mundos escapa a isso. Lógico, tudo dentro da sua evolução, né? Quanto mais evoluídos planetas, com certeza, não só os espíritos são evoluídos, mas os planetas também vão passando por diversas acomodações, por diversos fenômenos, para irem buscando aquilo que ele falou na primeira parte da resposta, lá da 536. Buscar, desculpa, a letra A, buscar harmonia, estabelecer equilíbrio. Então, isso vai acompanhando na evolução dos mundos, né? Na escala de evolução dos mundos. Mas sempre há agentes direcionados para esses tipos de atividade, de trabalho relacionados ao fenômeno da natureza. Deu para compreender? Ok? O Pedro queria falar? Não. Alguém levantou a mão, acho que é o Pedro. Sou eu. Assim, eu confesso que me chamou a atenção mesmo essa resposta, né, de quando ele fala que Deus não exerce essa influência na matéria, né? Então não exerce essa ação direta sobre a matéria. Porque se a gente para pensar, talvez um dos casos mais emblemáticos que a gente tem de um espírito atuando na natureza é Jesus acalmando o mar, né, lá quando ele está com Pedro, tem aquela passagem. Isso é algo que todos nós conhecemos, né? Então é uma ação direta de um espírito sobre a natureza. Então é muito claro para nós. Mas quando a gente para pensar tanto no micro quanto no macrocosmo, separar assim que, poxa, igual a gente sabe que Jesus foi o nosso governador planetário e ele que moldou, vamos dizer assim, todo o nosso planeta. Então, separar para pensar, quando a gente pega aquelas fotos que a NASA divulga, né, daquele telescópio novo, e você vê aquele tanto de galáxias, aquelas forças indo e vindo, a gente pega as leis da natureza, mas a gente sabe que por detrás de cada aquela circunstância, de cada explosão, de cada estrela, de cada planeta, há um espírito trabalhando e atuando na construção, na modelação, no fluido, no tipo de fluido que vai ter, no tipo de espírito que vão abrigar ali, é uma coisa, assim, impressionante, né? Pedro, isso que você falou me fez lembrar de uma coisa que realmente é muito importante. Em tudo no universo, a gente vê, né, você trouxe essa questão dos planetas, né? Realmente, você vê meteoros, aquela infinidade, né, de astros, de tudo que a gente vê numa constelação, né? E você vê que tem questões que passam, o meteoro não se choca com isso, não se choca com aquilo. Você vê a Terra com a Lua, né, com o satélite, plenamente ali fazendo o entorno e em torno do Sol, é tudo concatenado. Aí a gente lembra do que a gente aprende com o Espiritismo. Para todo efeito inteligente, há que se ter uma causa inteligente, né? Então, quando a gente se depara com questões de cunho, nessa que a gente está falando aqui, material, né? Nesse caso aí, por exemplo, dos planetas, né? Os satélites, ali a questão do Sol, somente nesse exemplo, tudo ali é bem concatenado, né? É tudo bem engrenado, ou seja, é tudo muito feito e a gente vê que há um efeito inteligente. E com certeza há que ter uma causa inteligente, que é lógico, inicia-se em Deus, mas há que ter os operadores disso, né? É isso que a gente começa a compreender. Não é assim, vai fazer assim agora, funcionou e pronto, vai ficar aí ad eterno assim, não. Tanto que tem variações, né? Então, a gente vê que realmente essa questão é muito profunda, porque os espíritos, né, estão sempre trabalhando, atuando em alguma área, né? E aí a gente começa a compreender com essas respostas aqui, que vão nesse sentido. Você falou de Jesus acalmar, né? Eu vou falar um pouquinho disso aqui, a gente vai chegar lá, vou falar desse exemplo que você trouxe, ali, quando chegar um pouquinho mais para frente, exatamente isso aí que você falou, que vai encaixar muito bem aqui nessa intervenção, né, dos espíritos do fenômeno. Obrigadão. Vamos lá, então. Vamos para 537. A mitologia dos antigos
se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento, né? Então, todos nós temos esse conhecimento, né? Os deuses gregos da Grécia Antiga, os deuses dos romanos, eles tinham sempre essa questão de ter um deus que representava determinada área, determinado setor, né? Dos fenômenos, das questões da natureza, né? Como ele diz aqui, Deus dos ventos, eu até busquei alguns lá, né? O Apolo era deus do sol, por exemplo, né? Poseidon era deus dos mares, tem um aqui que eu nem conhecia, Éolo era deus dos ventos. Então, eles tinham essa questão, era a compreensão muito assim, acanhada, né? Mas era assim, alguma coisa que já tinha algum entendimento, mas muito mínimo, representando nessas questões da natureza, nesses fatos da natureza, nesses fenômenos, sempre algum responsável, né, que eles chamavam de Deus. E aí o Kardec está perguntando se isso tem algum fundamento, né, nessa questão, né, em relação a, em vez de Deus ser espírito responsável ali pelos ventos, espírito responsável pela vegetação, responsável pela questão dos mares, e assim vai, das chuvas, né? E aí os espíritos vão responder: tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade, né? Então é que ele está falando, ele está muito longe do que realmente o é, né? Uma noção muito rasteira, assim, em relação a isso, né? De ter um responsável. E aí, à medida que ele for destrinchando aqui as perguntas, a gente vai começar a compreender, tentar chegar próximo do que é a realidade, né? Que os espíritos vão deixar claro que muitas questões a gente ainda não consegue compreender absolutamente. Eles nos dão um caminho, um conhecimento, que a gente amplia a nossa compreensão, mas eles já vão trazer mais detalhes nessa operação, né? Nesses agentes que são agentes da vontade divina, no sentido de acionar e interferir nos fenômenos diversos, tá bom? E aí sim, na letra A, agora ele vai destrinchar. Poderá, então, haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos, né? Então, por exemplo, a gente falou aqui um maremoto, né? A placa tectônica deslocou, aí veio aquele tsunami e tal. Ele está perguntando, então pode haver espíritos que fiquem no interior da Terra e aí eles vão presidir, vão dirigir esses fenômenos, por exemplo, né? Aí eles vão responder: tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, eles já deixam claro, não habitam no interior da Terra. Isso aí já deixou claro para a gente. Eles vão ter as funções de dirigir, de coordenar, e agora vai começar a falar também daqueles que, de acordo com o grau de evolução, né? Adiantando aqui já, de acordo com o grau de evolução, uns vão dirigir, vão coordenar, outros vão, entre aspas, pegar na massa mesmo, vão ser aqueles agentes diretos daquele fenômeno, né? Mas eles não têm que estar, eles não estão dentro, interior da Terra, né? A gente estuda no Espiritismo que a gente tem muita questão do pensamento também, né? Então, toda a criação começa no pensamento, toda ação, né? Começa no meu pensamento. E, a partir daí, há também, ele vai deixar claro, os espíritos mais inferiores que vão se juntar para poder agir. Agora, gente, ter claramente assim, a visualização, a gente não vai conseguir ainda disso. Eles já deixam claro aqui para a gente que eles vão explicar, mas a gente não vai ter como compreender 100%. Tudo que a gente vê aqui
falando, refletindo, discutindo, todos nós vamos chegar assim, a ter uma ideia, mas a gente não vai ter uma compreensão absoluta, porque a gente teria que ver, assim, presenciar, né? Ver assim, sentir tudo que está acontecendo naquele fenômeno, atrás da matéria, né? Vemos a ação dos espíritos. Aí nós teríamos uma compreensão 100%, mas a gente ainda não tem essa compreensão, para nós, o nível que a gente está aqui agora de encarnados que estamos. A Celia quer falar. Até porque a gente sabe que a gente tem o hábito, né, de se ver na Terra, e a Terra como se fosse o nosso mundo e acabou, né? Mas a Terra é só um planetinha. A gente vai ver que tudo, as coisas se encadeiam, né, no universo. Então, alguma coisa que acontece lá no outro planeta, lá no Sol, influencia a Terra, influencia nos fenômenos da natureza. Então, pensar que vai ter um espírito no centro da Terra, no interior da Terra, que vai controlar isso, seria pensar na Terra como um sistema isolado, né? Exatamente. Muito bem lembrado, Celia. E você falou algo importante. Lembrando aí, por exemplo, a influência, né? Isso a gente estuda também lá na fase escolar, a influência da Lua nas marés, né? Lembra? Tem isso aí também? A Lua nas marés. Eu falei, nossa, a Lua lá, tá? Tem toda uma ligação, né? Então, é muito profundo, é muito amplo, né? Então, a gente vê que há toda uma estruturação. Agora, o que eles deixam aqui claro para a gente? Sim, há agentes espirituais que vão intermediar. Isso eles deixam claro, isso a gente compreende. Agora, a gente vislumbrar e ver e sentir como seria realmente aquilo ali, a gente ainda não tem condição de compreender, porque a gente não vê, não vislumbra, né? Pode ser que a gente, no plano espiritual, a gente tendo uma condição, a gente possa, sim, presenciar, né? Mas agora, aqui na carne, fica um pouquinho longe, é o que ele deixa claro com a gente. Então, olha, se satisfaça com o que vocês estão sabendo aqui agora, que já é importante saber isso aqui. Agora, a partir disso, calma, não vamos ser ansiosos, né? No tempo certo, a gente vai conseguir ter mais profundidade. Mas eles nos dão já bastante informações que, sem o Espiritismo, a gente não faria a menor ideia, né? Você falou também uma coisa importante, Celinha, a nossa compreensão. Eu me lembrei do próprio exemplo dos deuses, né? Que ele cita aqui. A nossa compreensão lá era o quê? Tem alguém lá que é responsável pela chuva, né? Tem alguém lá que é responsável pelos ventos, aí vou criar um deus, né? A gente traz sempre a nossa questão imperfeita ainda de humanos que somos, né? A gente tenta fazer um comparativo com o que é aqui do nosso, que a gente pode ver, que a gente pode sentir, que a gente pode detectar, né? Aqui na matéria. Então, por isso que sempre há uma barreira para o que realmente, de fato, na sua amplitude acontece. Mas eles deixam claro para a gente o que a gente consegue compreender, né? Aí, ó, na 538, ele vai falar assim, ó, formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza. Serão seres à parte? Eles só fazem isso, né? Ou espíritos que foram encarnados como nós? Então, Kardec também agora traz interessante pergunta, né? Esses espíritos, eles não vão encarnar? Eles só fazem isso? Ou não? Eles podem encarnar também? Aí os espíritos falam uma frase curta, que foram ou que serão encarnados. Então, aí ele já abriu um leque, né? Já podem sim terem sido, já estarem na carne, ou não, poderão vir a encarnar. Ele vai trabalhar mais ainda mais para frente, tá, gente? Mas já deixa claro isso. Ou seja, de duas, uma, terão que encarnar ou já encarnaram. Então, eles não vão ficar ali eternamente trabalhando naquela função ali de agente daquele fenômeno. Então, isso é plenamente de acordo com a lei do trabalho, a lei de evolução, né? Nós não ficamos estagnados eternamente no mesmo tipo de nível evolutivo.
A gente vai sempre caminhando, né? Vamos sempre progredindo. Então, eles deixam claro, sim, já foram encarnados ou serão. E assim será, né? Continuaremos evoluindo, evoluindo. A gente volta a Jesus. Jesus chegou na condição de um espírito puro que é Cristo, mas ele evoluiu, passou lá atrás, como nós também já passamos, né? Da nossa primitividade, então estamos evoluindo. Assim também os agentes espirituais voltados para o trabalho ligado aos fenômenos da natureza. Na letra A, ele desdobra: pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Agora começou a aprofundar, né? Eles são mais elevados, são mais inferiores, para se voltar para esse trabalho, para essa atividade. Ele vai responder o seguinte: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhe. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens, né? Então já começou a explanar sobre a questão que a gente vê aqui, que há equipe, cooperação. A gente já está começando a compreender isso, né? Há aquele que vai estar no nível mais elevado, com mais capacidade intelectual, que vai coordenar, que vai presidir, que vai gerenciar aqueles tipos de fenômenos, aquelas questões que vão acontecer. Então, vamos trazer aqui, mais ou menos, para a nossa prática, para a gente tentar vislumbrar. Falando novamente no furacão, aí, no Milton que veio. Houve uma coordenação. Houve espíritos que estavam ali presidindo e coordenando toda aquela formação daquele fenômeno, a rota que ele iria tomar, né? A questão dos graus dele, eu não sei falar o nome técnico, mas a escala 1, 2, 3, ele chegou numa escala bem forte, né? Com velocidade, acho que mais de 190 quilômetros por hora, e aí, à medida que ele vai caindo, essa velocidade, ele vai, não sei se é diminuindo, acho que é diminuindo, né? Os graus, não sei, agora estou na dúvida se aumenta ou diminui. Mas é nesse sentido. E eles, com certeza, eles fizeram todo o preparo, o planejamento, a direção daquilo ali. Há que se ter uma coordenação e um entendimento, compreensão intelectual para isso. E aquele deixa aqui claro que os que executam coisas materiais são mais de ordem inferior, ou seja, deixa aqui para a gente a compreensão que há espíritos que vão ativar isso, eles vão ser responsáveis por aquilo ali funcionar, botar a prática mesmo, vai ser ligado ao material, ou seja, vai vir aquela ventania, vai fortalecer aquela chuva forte, aquele vento forte, e aquilo ali é com participação de espíritos que vão pegar, vamos dizer, entre aspas, aqui no pesado, né? E não há diferença do que é o nosso dia a dia aqui, né? Você vê, você vai fazer uma construção, você vai ter várias pessoas envolvidas, né? Aqueles que a gente chama lá que é o peão mesmo, que vai pegar no pesado, que vai virar a massa, que vai levar o peso, botar o tijolo, vai ter aquele que já fez o projeto, que trabalhou a engenharia, que trabalhou a arquitetura, que bolou aquilo tudo, fez o cálculo de forças, né? De peso, de tudo mais. Aí vai ter aquele que vai vir com as redes elétricas, vai vir o outro que vai trabalhar com ferro, e assim vai. Então, há aqueles que são mais do pesado, naturalmente, e não é exigido muito uma elevação intelectual ali, de conhecimento. No nosso dia a dia aqui já acontece isso. No plano espiritual é mais amplo ainda, mas segue a mesma linha, né? É o que eles estão deixando claro aqui. Quanto mais ou menos inteligente, quanto mais ou menos material o serviço, o trabalho, vai variar também com o grau de progresso dos espíritos envolvidos. Agora, todos estarão formando uma equipe. E aí a gente vê que há que se ter uma cooperação coordenada, bem articulada,
e cada um nas suas funções, decorrente do seu estado de evolução intelectual, para trabalhar naquela ação. É o que eu pude entender aqui, né? Agora, na 539, Kardec vai perguntar: a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito? Ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los, né? É um espírito só? Voltando lá à mitologia grega, é um Deus que vai ser o responsável por aquela tempestade? Ou serão muitos espíritos? E eles deixam claro: reúnem-se em massas inumeráveis. É uma multidão de espíritos para trabalhar e gerar essas tempestades. Então, a gente vê que é algo muito grandioso, assim como grandioso é para nós a tempestade, né? Quando a gente fala aí desse Milton, olha que coisa gigantesca, né? A distância percorrida, número de quilômetros, com aquela força, né? Então, é uma massa, são massas, né? Não é nem massa, é massas inumeráveis. Agora, voltando ao que a gente acabou de falar, olha, concatenar isso tudo, organizar, porque tem espíritos que são mais inferiorizados, que estão ali, né, na matéria, ação sobre a matéria, mas são massas inumeráveis, todas coordenadas. Me faz lembrar muito assim, quando a gente olha aqueles formigueiros, né? Falando de uma forma muito mínima. Formigueiro, você vê as formigas, aquela multidão de formigas, mas tudo concatenada, né? Elas carregando tudo, trazendo para o formigueiro, a outra volta, vai pegar comida e volta, aquela multidão. Eu falei, gente, como é que é isso? Eu falei, nossa. Então, esses espíritos são todos coordenados, trabalhando em equipe, para poder produzir essas tempestades. Aí, eu queria voltar no que o Arthur falou, né? Da passagem que a gente conhece de Jesus, lá no barquinho, né? No lago de Genezaré, né? No Mar da Galiléia, e aquela tempestade, né? Vem Jesus dormindo, e os discípulos com medo, né? Vão lá acordar o mestre, e o mestre acalma, né? Para aquela ventania, aquele vendaval, para aquela tempestade. E aí, dentro do que a gente está estudando aqui, a pergunta é: a ordem de Jesus para parar as tempestades, para cessar aquela vendaval, foi para o fenômeno ou foram para os espíritos que estavam ali coordenando aquela tempestade, né? Pelo que está falando aqui, Jesus, com a sua autoridade, né? Como governador espiritual do nosso planeta, o grande médium de Deus que esteve entre nós, pelo que a gente está estudando, ele foi direto aos espíritos que estavam atuando naquela tempestade. Agora, ele sabia, porque ele sabia, tanto que ele falou, ele repreendeu os discípulos, né? Estavam ali temerosos e tudo. Ele sabia que aquele fenômeno não estava sendo voltado para o homem, era um fenômeno natural, como foi falado aqui, na maioria das vezes para reequilibrar, né, que a gente viu aqui. Mas ele, na sua bondade, né, para. Mas a gente começa a compreender aqui, dentro do que a gente está estudando, que quem parou foi aquela equipe de agentes que estavam atuando ali, né? Então, a gente começa a compreender isso melhor, de uma forma mais profunda, né? Porque senão fica muito aquela ideia que vem passando, às vezes, na má interpretação, de que nós temos o poder, né? Para agora aí a chuva, porque eu quero, né? Para o vento, que eu quero. Calma, tudo há um porquê, né? Tudo há uma razão. E para todo efeito inteligente, uma causa inteligente. Então, ele atuou assim, ali, em relação aos espíritos. Da mesma forma que quando ele praticava uma desobsessão, né, que eram as curas daqueles endemoniados que a gente estuda, né, na Bíblia, a autoridade moral dele sobre os espíritos que estavam ali atuando, aí já para o mal, né, junto aos obsessos. Então, a única questão é que ele falou de uma forma autoritária, mas sem repreender, porque ele sabia da função que estava acontecendo ali. E para tudo há um porquê.
E aí eu arrisco a falar, o porquê daquela tempestade é que ficasse registrado isso mesmo, né? Para que nós, até hoje, nós temos essa passagem registrada para nós, né? Para nós, no tempo certo, começarmos a compreender como foi essa ação de Jesus sobre a tempestade, sobre o vendaval, né? Aí a gente começa agora a desmistificar, a compreender que era algo natural. Ele, um espírito puro, elevado, governador, ele sabia o porquê daquela tempestade, tudo estava acontecendo, e ele calmamente falou: pare, parou. Aquele estava atuando, pronto. Né? Há uma coordenação, a coordenação recebe a ordem, e os que estão atuando na matéria diretamente também obedecem à ordem. Então, acho que, se vocês quiserem comentar, esse é um raciocínio meu dentro do que eu estou estudando aqui, né? Se vocês quiserem achar que não é, que é, mas fiquem à vontade, tá? Estudo é assim mesmo. Aí, ó, Pedro vai falar, eu acho. Ô, Daniel, é uma coisa que eu não tinha pensado ainda, né? Mas é uma coisa que você fala, e aí me recordei também de quando tem Kardec na codificação, que o espírito de verdade não é ele que vai ficar lá batendo na porta para poder mostrar a Kardec que precisava revisar aquela situação. Então, é aquela história, né? Poxa, Jesus, ele pode atuar ali diretamente? Poder pode, mas será que o que é mais sentido, né, que ele fez? De dar essa ação para esses espíritos ou ele mesmo ia ali atuar? Então, é uma coisa que é de fato, assim, interessante, intrigante a gente parar para pensar, até também porque quando a gente analisa, e aí a gente falando enquanto nós, a gente não tem essa capacidade ainda, mas, poxa, um espírito só, se a gente parar para pensar, o que a gente consegue atuar na matéria? É quase nada. Então, para fazer uma tempestade atuar, qual é a capacidade desses espíritos e quantos espíritos são capazes de, através do pensamento, né? Porque é onde o pensamento e a vontade, que vão ser os braços aí dos espíritos, para poder cessar isso. Então, quão cercados nós estamos para poder, né, desses fenômenos da natureza, igual a gente vê às vezes trovoadas, raios, isso tudo para dissipar às vezes questões mentais, né, pensamentos doentios, e quantos espíritos estão envolvidos nesse processo. Então, eu confesso que eu não sei a resposta, mas é interessante essa questão que você trouxe. Legal, é isso mesmo. Porque a clarividência de Jesus é ampla, né? Ele conseguia ter acesso a tudo do mundo material e do mundo espiritual. Só que para quem estava próximo, ia ver ele falando com o que é mais direto. No caso, com a tempestade, né? A Celinha quer falar. Interessante que hoje, no Evangelho no Lar, que nós estávamos, nós estudamos no Consolador uma pergunta que foi feita para Emmanuel, se Jesus atuava direto, no presente, né, na época atual. E foi respondido que não, que Jesus atuava através dos seus mensageiros, não nesse fenômeno, mas sobre todos. Então, isso vem, assim, comprovar um pouco do que você está falando. Entendi. Entendeu? Lá no Consolador. Então, é muito interessante, justamente hoje nós estudamos essa pergunta. Então, faz sentido. Legal. E também isso é interessante, que muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu recebi, a gente já vê, né? Mas, lógico que o Kardec já sabiamente colocou essa questão, aí eu recebi uma comunicação de Jesus. Então, a gente sabe que um médium não vai receber uma comunicação direta de Jesus, alguém que represente Jesus, né? Exatamente. Exatamente. Porque na espiritualidade, a compreensão, e quanto mais evolui do espírito, e Jesus é esse espírito, né, evoluidíssimo, há a compreensão das leis divinas, né? E aí os espíritos vêm trazendo aqui, né, dentro do que a gente pode compreender na codificação, e eles respondem de uma forma que tenham acesso dentro do nosso nível de compreensão,
deixa-se claro que tudo é regido pelas leis divinas, né? E se Jesus é um espírito evoluído como ele é o primeiro a respeitar todas as leis divinas, né? Ele não atropela as questões. Então, ele tem essa visão muito ampla e natural no proceder dele, mas dentro da sua autoridade, porque ele também é um espírito que já está numa autoridade, né? Muito elevada, já se conta no seio de Deus, né? Que a gente estuda, né? No hálito de Deus, é uma coisa muito grandiosa. Mas a gente aprende que quanto mais elevado o espírito, mais humilde eles são, né? Então, eles respeitam todas as leis, todas as funções, as tarefas de todos, a compreensão, o grau evolutivo de todo mundo, né? Então, é muito grandioso. Você estava falando aí que você leu aí no Consolador, essa questão também, que ela vai nesse sentido que a gente está conversando. Eu cheguei na palestra lá do Ivon, a palestrante, antes de iniciar a palestra, estava conversando com a Renata lá, eu cheguei assim no meio, aí eu vi que ela estava falando exatamente isso. Eu falei, eu não falei nada, eu fiquei só ouvindo. Ela estava falando exatamente sobre esse caso, né? Jesus da tempestade. Aí eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre isso hoje. Aí eu fiquei só ouvindo. Aí ela falou exatamente esse raciocínio, né? Que ele fala com aqueles que são os espíritos que estão no trabalho do fenômeno da natureza, né? Aí eu fiquei só meditando e falei, mais um que está compreendendo da forma que eu compreendi, né? Não estou falando aqui que é a verdade, não, pelo contrário. Mas dentro de uma lógica, de uma racionalidade que a gente está estudando e vendo, eu vejo muito nessa questão. Mas, como eles disseram aqui no anterior, né? Vamos devagar, a compreensão ela vai tempo ao tempo, né? A gente vai aqui só tentando ali levar a racionalidade e tentar chegar num ponto que a gente consiga compreender o melhor que der. A partir dali, a gente às vezes já não tem condição, né? E vamos para frente. Por isso que é bom, né? Grupo de estudo é bom por isso, que a gente vai trocando ideia, um falando, o outro, a gente vai agregando, vai refletindo, isso é muito bom. Olha, aí, assim, uma outra coisa, antes de passar para a próxima, essa resposta reúne-se em massas inumeráveis, eu anotei aqui, em relação a 537 que a gente leu, lembra que eles falaram assim, a questão dos deuses, de um Deus presidir o fenômeno e tal, né? O vento, a chuva e tal, e aí eles respondem, pouco destituído é de fundamento, ainda está muito aquém da verdade. Aí a gente começa a compreender nessa resposta da 539, por que ela está ainda aquém da verdade? Porque não é um espírito que coordena, né? Ele deixa claro, são massas inumeráveis que participam. E na anterior ele fala, tem os que coordenam, os que presidem, tem os que vão agir diretamente na matéria sobre o planejamento e coordenação desses mais elevados, ou seja, massas inumeráveis. Aí cai por terra aquela compreensão que um espírito, um Deus é o responsável. Não é assim. Um vai lá, chega lá e vai soprar o vento e pronto. Não é assim. Então, é tudo com massas inumeráveis de espíritos, né? De acordo com a necessidade da matéria, de acordo com a necessidade daquelas matérias para poder agir, né, sobre ali a natureza efetivamente. Era o que eu ia comentar sobre essa resposta. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Então, eles sabem o que estão fazendo, eles têm consciência daquilo ali, o porquê daquilo ali, ou eles agem por instinto, por impulso, assim, de forma mecânica. É isso que ele está perguntando. Aí vamos na resposta que é grande, a gente vai dividindo ela aqui. Uns sim, outros não. Bom, já está de acordo com o que ele falou na 538, né? Mais ou menos material atividade, mais ou menos inteligente o espírito, tudo isso vai variar. Então, da mesma forma que se ele tem conhecimento de causa ou não, se ele faz por instinto, também uns sim, outros não. Está tudo de acordo. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. São aqueles
recifes de corais que vão agregando e juntando nas rochas, né, submersas, e aí vão aumentando, aquelas colônias vão crescendo. Isso aí com muito e muito tempo, né? E aí vão surgindo as ilhas, né? Que ele fala aqui a partir desses animais que são os recifes, os corais, né? E aí eles continuam: julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Há um porquê, e faz parte de visa a harmonia, essa formação de arquipélagos, de ilhas. Ele está deixando isso claro. Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades, né? Eles precisam se manter, se prover, né? A alimentação deles, a formação de coletividades que eles fazem, aquelas vão se juntando, né, uns nos outros ali, isso tudo faz parte da manutenção da vida deles, provendo a sua necessidade e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Fazem aquilo ali pelo instinto, né? É o exemplo que ele está dando aqui. E sem suspeitar, nem sabe, né? Que ali que estão sendo instrumento de Deus para algo maior ainda, que é a formação das ilhas, dos arquipélagos, né? Há um objetivo ainda muito maior, que é a manutenção da vida daqueles corais. Então, ele continua. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Lembra do conjunto que a gente falou? Cooperação, coletividade, esses espíritos trabalham todos em conjunto. Só que os mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Então, há, sim, espíritos numa faixa evolutiva ainda muito primária, né, próxima ali, né, do início da caminhada evolutiva, que ainda não tem nem consciência de que estão sendo agentes daquilo ali. Olha que coisa, é muito assim grandioso, né? Eles deixam claro isso aqui. Eles são, e com certeza, são aqueles que estão mais envolvidos com a questão material, né? Que ele deixa claro lá atrás. Mais material, menos material. Então, aqueles que estão ali operando diretamente naquela ação em conjunto, né, daquelas milhares, né, de espíritos ali, inumeráveis massas, eles são aqueles que estão diretamente envolvidos naquela massa para poder sair da inércia e o fenômeno se produzir. E a grande parte aqui, ele deixa claro, estão ensaiando para a vida. Olha só, é muito profundo isso. Ainda não tem a plena consciência dos atos e não tem ainda o gozo pleno do livre-arbítrio. E aí ele continua. Primeiramente, eles executam, são executores, né? E a gente traz para a coletividade, né? Volta aqui, por exemplo, das formiguinhas, né? A gente tem aquelas vários tipos de formiguinhas, né? Aquelas que têm a função lá de cortar, outra de carregar, aí tem até chegar na, não sei se chama a rainha, não sei, aí tem aquela que é a líder lá, né, de todo aquele grupo e tudo mais. Então, toda a coletividade tem a divisão. E aqui, para a coletividade desses espíritos, também há essa divisão na questão da evolução intelectual e da questão do grau de ação material. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto, né? A gente ainda tem essa dificuldade
Mas aí já vão trazendo várias questões que a gente vai começando a compreender isso. E dentro dessa questão, né, da execução daqueles que nem têm consciência ainda de estarem agindo ali para formar uma tempestade, por exemplo, o porquê, a causa, eles não têm ainda nem noção, eles ainda não têm nem a questão do gozo pleno do livre-arbítrio. É algo ainda, está muito ainda primitivo ainda, vamos dizer assim, o espírito. Aí a gente compreende a resposta da 538 que a gente leu, né? Se os espíritos forem encarnados como nós ou não, eles falam que foram ou que o serão, né? A gente compreende agora por que o que o serão. Esses aqui ainda até vão encarnar. Olha que coisa. É muito grandioso. Então, todos são envolvidos. E aqueles que coordenam, que dirigem todo o fenômeno em si, são os mais adequados. São aqueles que já estão nessa parte aqui que ele fala. Suas inteligências vão... aqui, ó. Quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Aí eles já estão no patamar acima. Já desenvolveram através de também encarnações, evolução, como todos nós estamos aí, né? Trabalhando, evoluindo, e chegam na condição também de dirigir as coisas do mundo material. Depois, no outro patamar, vão dirigir as coisas do mundo moral, né? Aí nós vemos os grandes nobres espíritos, né, que conduzem aí nas suas participaram, né, efetivamente da codificação, né, trazendo ali como orientações luminares na questão moral, na compreensão do nosso progresso espiritual, né, rumo à perfeição relativa. Então, ele deixa claro que tudo faz parte da lei de harmonia. Tudo está concatenado, engrenado, apesar da gente não compreender de uma forma direta, de uma forma mais profunda. Mas quando a gente vê e compreende que as leis de Deus abarcam toda a criação, a gente fica mais tranquilo em relação às questões que às vezes a gente não pode compreender ainda, devido à nossa limitação de evolução intelectual mesmo, né? E aí a gente começa a compreender que está dentro de normas, de leis que são perfeitas, né? E todas encadeadas, todas. Aí volta o que a Celinha falou, né? Da questão dos planetas, né? As questões que estão fora até do nosso planeta, tão pequenininho, é tão grandioso. Tem um vídeo, né, que você já deve ter visto, uma vez uma palestrante postou esse vídeo, que começa aqui, né, na Terra, uma pessoa, e a câmera vai subindo, subindo, aí você vê a Terra, aí você vai aumentando, vai vendo, chega na Via Láctea e vai aumentando. Nossa, chega uma hora que é tão grandioso, que a cabeça começa a pesar. Aí ele volta o vídeo, vai voltando, volta, até chegarmos aqui na Terra. Para a gente ter uma dimensão pequena de como é pequeno ainda a Terra perante toda a criação, todo o universo, ou o multiverso. A gente nem sabe, né, como falar que é tão grandioso. Então, mas tudo isso dentro do que eles falam aqui. Admirável lei de harmonia. Nada está em desarmonia. Tudo que aos nossos olhos parece que está desarmônico está buscando o reequilíbrio, a reharmonizar-se, a evoluir. Então, acho que isso é algo grandioso para que nos fortaleça, para que nos console e para que nos incentivem a nós continuarmos progredindo no nosso desenvolvimento intelectual, sim, mas principalmente no moral. Porque nós estamos tão avançados, né, intelectualmente, tecnologicamente, mas tão carentes ainda da gente avançar moralmente, que a gente possa reportar-se aos ensinos de Jesus, que são tão simples, mas tão grandiosos, que é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, a gente buscar fazer isso, para a gente começar a evoluir na questão moral, gradativamente, e cooperar com Deus, né? Nesse progresso individual e coletivo em humanidade.
Meus amigos, está chegando, acho que o final, acho que é bom parar aqui, né? Deu certinho, acho que fiquem à vontade se quiserem comentar mais alguma coisa. Às vezes eu posso ter errado alguma coisa também, me ajudem, fiquem à vontade. Volta a palavra aí para vocês. Quando a gente reflete sobre tudo isso, a gente vai vendo qual é a nossa responsabilidade, né? Em tudo que a gente destrói, interfere, prejudica, o que nós podemos estar causando, né? Exatamente. Quantos espíritos são afetados? Exatamente. Porque uma coisa é o reequilíbrio, vamos dizer assim, a reharmonização, como ele diz aqui, natural, né? Que faz parte do progresso das coisas e do planeta, né? Mas outra coisa é nós forçarmos questões fenomênicas aqui, como a gente comentou hoje, né? De efeitos da natureza, por conta do nosso mal proceder. Porque os espíritos, a misericórdia divina, o amor de Deus, ele vai auxiliar sempre, mas nós estaremos sempre regidos pela lei de causa e efeito. A gente vai ter, sim, que lidar com os efeitos daquilo que a gente provocou de forma equivocada, né? Então, realmente. Eu acho que está todo mundo quietinho, porque está todo mundo preocupado com muita coisa, né?